Bom dia, querido, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui de novo com o nosso canal Fonte Inesgotável. E como é um canal de fonte inesgotável, o Senhor tem sempre algo para falar aos nossos corações. Nessa oportunidade eu quero trazer uma palavra do coração de Deus, da fonte de Deus, a fonte de vida de Deus para o teu coração, meditando na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo de 6 ao versículo de número 10, me sobreveio uma pergunta mediante ao ocorrido com o apóstolo Paulo. O Espírito Santo, nesse texto, impediu o apóstolo Paulo de tomar uma determinada direção. E a minha pergunta para você, nesta oportunidade, é: será que Deus ainda dá direção? Será que Deus ainda transmite direção para nós? Como nós temos lidado com esta questão da direção de Deus? Como entender a direção que Deus tem verdadeiramente nos dado? Eu gostaria de ler o texto e queria que você prestasse atenção na leitura do texto. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão macedônio e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar ali o Evangelho. Querido, que texto profundo, que texto maravilhoso. Um dos grandes privilégios que nós temos hoje, e ao mesmo tempo um dos grandes perigos da vida cristã, é tomarmos decisões equivocadas. Decisões essas equivocadas. Decisões profissionais, decisões estudantis, decisões namoro, decisões de casamento, carreira profissional, trabalho, comprar, vender, ir, não ir. Ou seja, em todas as áreas de nossa vida nós estamos sempre precisando tomar uma grande decisão. E tomar uma decisão equivocada pode provocar danos terríveis, ou danos esses atuais, ou danos esses futuros. E um dos grandes privilégios de sermos filhos de Deus é experimentarmos a direção que o nosso Pai Celestial nos dá. Ele nos ama, Ele nos quer verdadeiramente nos guiar, mas será que estamos permitindo verdadeiramente que Ele nos guie? Ele tem muitas formas de fazê-lo, através da sua palavra, através do seu Espírito, através do seu corpo, que é a igreja, e através das circunstâncias que estamos vivendo. E nesse texto, claramente, temos um testemunho claro e tão contundente da direção de Deus no ministério de Paulo. E o que nós podemos aprender acerca da direção de Deus neste incidente? A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, e a primeira coisa que nós aprendemos sobre a direção de Deus, é que Deus nos guia quando estamos fazendo a sua vontade. No versículo de número 6 é muito claro: Paulo e Silas não estavam fazendo o que eles queriam, eles estavam fazendo e eles estavam cumprindo a ordem divina de pregar o Evangelho. E foi exatamente nesse contexto que eles experimentaram a direção de Deus. E é claro, e é importante nós notarmos que eles não estavam constantemente buscando a direção de Deus. Por quê? Porque sabiam que o que estavam fazendo era a vontade de Deus e confiavam
que estando fazendo a vontade de Deus, eles certamente lhe guiariam. Um outro exemplo muito claro disso é quando Deus guia o seu servo Abraão, lá em Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 27. Segunda coisa que eu quero citar nesse texto é que Deus nos guia fechando portas. Pastor, Deus nos guia fechando portas. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas têm pregado portas abertas. E o Senhor vai falar de que Deus nos guia fechando portas? Sim, querido. Deus nos guia fechando portas. E nós falamos que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Quando estamos indo na direção correta, podemos confiar que Deus nos guiará. Muitas vezes o faz simplesmente fechando porta para encaminharmos a direção correta. E nesse texto temos esse claro exemplo. O que aconteceu com eles? Eles estavam em plena segunda viagem missionária, como vemos no versículo de número 16, no capítulo de número 15, versículos de 36 a 41. E o propósito da viagem missionária era visitar as igrejas estabelecidas durante a primeira viagem de Paulo em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 36. Mas, logo após o desentendimento com Barnabé, Paulo seguiu com Silas, indo eles pela Síria e pela Sicília, como diz Atos, capítulo de número 15, versículo de número 41, seguindo em direção ao norte, quem sabe, visitando as últimas igrejas plantadas durante a sua primeira viagem missionária. Ou seja, todo um contexto, de viagens, todo um contexto explícito, mas não podendo ir para o norte, foram para o oeste, ou seja, para a Mísia, como diz o versículo de número 7, entendendo que não deveriam ficar parados, mas quando voltaram, tentaram ir para o norte, ou seja, para a Bitínia, uma vez mais, mas eles foram impedidos, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, como diz o versículo de número 7, parte B. E o que nós aprendemos com esse incidente? Várias lições nós podemos extrair desse incidente. Que várias lições são essas? Que Deus é soberano sobre nossas vidas. E Ele tem o direito de decidir onde vamos e o que vamos fazer. Segundo, é necessário que nós entendamos a necessidade de discernir o Espírito Santo. Saber que é Ele quem está por trás das circunstâncias adversas. 3. Deus nem sempre nos explica por que não quer que façamos algo. Deus não explicou para Paulo, Ele simplesmente impediu que ele fosse. 4. Não devemos insistir em fazer algo quando Deus diz não. Quando Deus diz não, nós não devemos insistir. Devemos nos submeter à soberania de Deus. E 6. Tampouco devemos ficar paralisados diante de uma negativa da parte de Deus. Paulo e Silas não ficaram parados mediante a negativa da parte de Deus. E muitas das vezes nós ficamos paralisados mediante a negativa que recebemos do Senhor. Querido, não paralise. Deus também nos dá direção quando Ele fecha a porta. Deus, quando fecha a porta, Ele também está nos moldando o nosso caráter, forjando o nosso caráter. Hoje nós cantamos uma canção nas nossas igrejas: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas na realidade, nós vivemos se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, nós saímos de igreja. Nós saímos da igreja, procuramos uma outra igreja. O problema é o pastor, o problema é a igreja. O pastor não tem mais inspiração, porque nós entendemos que Deus tem sempre que fazer. E muitas das vezes, Deus vai nos contrariar. Deus não vai fazer como nós queremos que Ele fizesse. Em terceiro lugar, Deus nos guia por revelações particulares. No versículo número 9 diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava a ele um varão da Macedônia,
e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, para quantas pessoas Deus falou isso? Somente para Paulo. Ou seja, Deus nos guia com revelações particulares. Lembra do texto do Senhor Jesus Cristo? Fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai em secreto. Querido, coloca uma coisa na tua mente, no teu coração. Nem sempre aquilo que Deus falou contigo, Ele tem a obrigação de falar com as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos entender que se Deus falou, Deus nos deu direção, não importa os sussurros que ouvimos em nossa volta. Temos que seguir a voz e a direção de Deus. O grande problema hoje é que nós queremos ouvir a confirmação daquilo que Deus fala conosco com outras pessoas. Deus pode até confirmar aquilo que Ele fala, mas isso não deve ser uma procura. Se temos a certeza e a convicção de que Deus falou no nosso coração, querido, é algo particular. É algo que Deus vai falar com você e não mais ninguém. Lembre-se, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Para cada um de nós. Queridos, nós precisamos entender literalmente o que é isso. E qual a diferença entre sonho e visão? Há uma grande diferença entre sonho e visão. Nós não queremos entrar nesse contexto da diferença do sonho e da visão. Querido, nós precisamos entender literalmente esses pontos na nossa vida cristã. Precisamos entender que Deus não tem obrigação de falar com muita gente. Deus vai falar às vezes conosco particularmente. Deus vai falar conosco, não vai falar com mais ninguém. Devemos desejar ser guiados por Ele. Tão somente guiados por Ele, tão somente ministrados por Ele, tão somente ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em quarto lugar, Deus nos guia abrindo portas. Aí nós gostamos quando falamos de abrir portas, quando falamos de bênção, quando falamos de prosperidade, quando falamos de vida abundante. Deus também nos guia abrindo portas, querido. Abrindo portas. Uma vez que Paulo soube literalmente da vontade de Deus, em seguida procuraram partir para Macedônia. Não só procuraram fazer como realmente o fizeram, porque as portas se abriram, mas também porque eles entenderam a direção de Deus. Encontraram um barco que ia naquela direção e logo chegaram a Neópolis, como diz o versículo de número 1. E dali passaram a Filipos, como diz o versículo de número 12, que era a capital da província da Macedônia. Querido, tudo aconteceu conforme Deus assim o direcionou ou o ordenou. E a minha palavra final nesta noite, conclusiva, é: será que verdadeiramente nós estamos buscando, nós estamos querendo, nós estamos fazendo e nós estamos sendo atraídos pela direção de Deus? Preste bem atenção, querido, mais uma vez. Deus deu a direção para Paulo e Silas em algumas situações da sua vida. Que situações foram essas? Deus deu a direção para Paulo e Silas quando eles estavam fazendo a vontade de Deus. Segundo, Deus deu a direção para Paulo e Silas fechando portas. Deus deu a direção para Paulo, guiou Paulo fazendo revelações particulares, falando particularmente ao coração deles. E também Deus deu a direção para ele, os guiou dando a direção, abrindo portas. Amado e querido, neste momento, que você possa entender literalmente. Às vezes nós estamos muito preocupados em achar que tudo tem que dar certo. Achar que tudo tem que trilhar um caminho de paz, tem que trilhar um caminho perfeito. Mas às vezes não será. Às vezes será caminhos difíceis, caminhos tortuosos, caminhos dolorosos. Às vezes nós teremos perdas, às vezes nós teremos rupturas, às vezes nós teremos enfermidades, às vezes nós teremos várias circunstâncias que nos farão entender qual é a vontade de Deus. E queridos,
Não brigue com a vontade de Deus. A vontade de Deus é algo muito particular. E eu digo para você, se você tem convicção de que Deus está te direcionando, se você tem convicção de que Deus está guiando, se você tem convicção de que Deus está fechando portas para abrir futuramente, se você tem convicção que Deus está abrindo portas essas que outrora foram fechadas para que você possa entrar, meu amado, siga na direção de Deus. Esta é a melhor direção. Queridos, tome muito cuidado, porque às vezes estamos na direção de Deus e as pessoas usadas pelo inimigo se achegam até nós e dizem para nós: não, eu não entendo que esta é a vontade de Deus, eu não entendo que este jeito é a vontade de Deus, eu não entendo que esta decisão é da vontade de Deus. Mas se Deus falou ao teu coração, isso é o que importa. Falou ao teu coração. Intimidade. Busque esta intimidade com o Senhor. Deus impediu Paulo e Silas de irem a determinado local. Fechou portas para que ele não fosse. Para que no momento oportuno, numa visão, Deus tivesse orientado Paulo e dito para ele: é esta a direção que eu quero que você tome. O mesmo Espírito que o impediu de ir na direção errada, agora, esse mesmo Espírito está dando qual é a direção certa. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo ainda possa estar te dando a direção. Possa estar falando ao teu coração, possa estar ministrando sobre a sua vida e, sobretudo, guiando os teus passos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Guarde essa palavra no teu coração, uma palavra que vem da fonte inesgotável, que é a fonte de Deus. Deus te abençoe muitíssimo, muitíssimo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez esteja enfrentando lutas, provações, adversidades, momentos de incertezas e indecisões. Creia verdadeiramente no poder de Deus. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero orar por aqueles que estão buscando a Tua direção. Pai, que o Senhor possa falar ao coração dos Teus filhos, Pai. Pai, que o Senhor possa direcioná-los, que o Senhor possa orientá-los, que o Senhor possa guiá-los, e assim como, em particular, o Senhor falou no coração de Paulo, que o Senhor fale ao coração deste, ó Deus, que ora comigo neste momento, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre você e que você entenda que agindo Deus, quem impedirá. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Reinaldo. Não inscreva-se aqui no nosso canal. Todos os dias nós estaremos trazendo uma palavra da fonte de Deus para a sua vida. Esta fonte inesgotável que é o Senhor. Deus te abençoe muito. Fique na paz. Um beijo no seu coração.